Bom, Amanda, eu queria primeiro saber quem é a Amanda. Nossa. A Amanda, eu sou uma servidora pública já há 16 anos. Eu tô aqui na universidade desde 2013 e eu tenho muito carinho pela universidade. Então, Me too. Eu também. eu tô, né, não tô há tanto tempo, né, ainda. Não, eu tenho só 20 anos, tá? Não sou meu velho assim não, entendeu? Os meus cabelos me condenam. Sou meus novos. Mas eu sou uma pessoa que intrinsecamente está ligada, a USP está ligada à minha história. Ter vindo para a universidade, ser uma servidora pública, né, trabalhar para o Estado, né, trabalhar para a ciência no geral, é algo que me mudou muito e que faz parte da minha formação como pessoa, inclusive. Eu sou uma filha de 2 cearenses que... Dois cearenses? Aham. Tem muito apreço pelos cearenses, tem muitos amigos cearenses. Eu gosto muito daquela terra também. Comida boa, pessoas divertidas. Existe um dialeto próprio, existe um dicionário de cearenseis no mundo, né? Totalmente diferenciado. Isso aí. E é de onde eu sinto as minhas raízes e é isso. Meus pais vieram pra cá pra ganhar vida e eu... Você é jornalista? Eu sou jornalista. Que legal. Sou formada em jornalismo, sou jornalista, estou estudando, estou fazendo um MBA também na área de comunicação, que eu acho que é muito importante para qualquer coisa que você vai trabalhar, né? Comunicação é importante. Olha aí, a gente fazendo uma conversa. Isso, mas é isso mesmo, conversar é sempre importante. Eu conversei muito, eu já gosto de conversar. Eu sou contador, mas assim, eu vou contar para você, não contei para quase ninguém, né? Só para todo mundo já. Mas eu sou um contador de histórias, eu adoro contar histórias, né? Conversar para mim é uma coisa muito boa, sabe? Né? Mas aí você começou como na USP? Um jornalista cearense, que não é cearense, você é paulistana, né? Com raiz... E São Paulina. E São Paulina, né? Nem todo mundo escolhe, né? Torcer para os times né, de grande sucesso no momento, né? Que não é o Flamengo, tá? Nem o Palmeiras que foi. É verdade, não foi muito bom, mas tudo bem. Mas faz parte. E como é que foi essa sua história na USP? Na época eu estava prestando alguns concursos, a USP foi um deles, né? E para mim foi muito bom porque eu sou daqui da região, eu moro muito próximo ao Butantã ainda, eu sempre morei aqui na região do Jaguaré, do Butantã. E então tinha chamado a minha atenção, mas também porque eu já tinha ouvido falar da USP, que era um lugar muito bom para se trabalhar, tenho colegas que já trabalhavam aqui e já tinham me dado essa indicação. Então, quando eu vim, eu pude inclusive escolher a unidade que eu queria, porque eu tinha uma lista de unidades para escolher, e aí eu escolhi a unidade onde eu trabalhava antes, que era... Você ingressou quando aqui na USP? 2013. 2013. Então faz um tempinho. Alguns dias, passa rápido, né? Passa muito rápido, muito rápido. Aí você já foi direto para onde? Eu já fui para o ICB, para o Instituto de Ciências Biomédicas, que fica próximo ali entre o HU e o Odonto, né? É um instituto de pesquisa e que também dá todo o ciclo básico de todos os cursos de saúde da Universidade de São Paulo. Então, Fazia o que lá? Eu era lá de importação. Você foi de importação? Eu entrei fazendo licitações e compras, fiquei 1 ano, e aí depois eu já fui para importação. Então, com importação eu já trabalho pelo menos há 11 anos. Aí você foi abduzida para a reitoria? Aí eu fui abduzida pela reitoria por um ser. Entendi. Então é bom o pessoal saber, né? Porque assim, depois que a FAPESP transferiu todos os processos para cá, aí a gente criou um grupo, né? Exatamente. Um grupo para tentar pegar um pouco da experiência, porque eu tive que montar uma seção, um departamento, a divisão, que hoje já está vinculada à diretoria do DA, né, que é uma seção de importação, né, e para quem está ouvindo a gente, né, se tiver alguém assistindo o dia a dia, pode ser que eles vão entender, mas como é que surgiu isso? Aí o professor Karoshi falou assim, eu quero que você monte um departamento lá, uma área de importação. Nós já tínhamos uma área que teve no passado, mas ela foi, assim, ela foi comprimida, né? Ficou muito restrita lá em contratos. E ela dava mais uma assessoria para a USP, ela não fazia importação propriamente dito, né? Tem uma servidora, a Regina, né? muito conhecimento, muitos anos já. Ele falou, eu quero que você crie uma área nova, né? Porque a FAPESP não vai fazer mais os 1.500 processos de importação. E isso vai ser feito aqui na USP, né? E a gente não quer fazer nas fundações, tem a questão da Lei 8010, a questão da isenção, né? Só para o pessoal entender rapidamente. E aí, você monte uma área. A primeira coisa que eu fiz, eu vou te dar um X funcionário. Eu tive uma brilhante ideia, né, de montar um grupo e pegar todo mundo que fazia importação na USP. Colocamos 11 pessoas, eu acho, lá.
Aí tinha uma menina lá que ficava falando muito, dando um monte de palpite, né? Aí eu falo pro professor Carlotti, professor Carlotti, acho que tem uma pessoa aqui que tem um perfil que eu gostaria que viesse trabalhar comigo, né? Aí vamos lá conversar com a professora Patrícia Gama, para ver se ela topava. Diretora à época, Ela topava. Eu falei com a Amanda, ela ficou assim em choque naquele momento. Eu senti que ela ficou gelada com aquilo, porque toda vez que a gente dá um problema na mão grande para as pessoas, assim, uma responsabilidade, imagina, você vai ter que comandar lá 6 pessoas, e espero que o próximo reitor coloque mais uns 6 lá para você. No mínimo. Né? Porque não vai colapsar, né? Vai colapsar. Vou mandar esse vídeo para ele, tá, Alísio? Fica olhando isso aí, Liette, professora Liette, professora Luiz, né? Vamos falar assim com devido respeito, né? Que merece a posição que o nosso novo magnífico reitor aí, a pesquisa da universidade merece esse cuidado. É isso aí, então acho que já vamos deixar aí para eles, né? Que aqueles outros a gente falou, não, cuida aí, porque já fica um jabá aqui. É importação aí para importante. Então, e aí eu queria que você falasse um pouco agora da área da importação. Você veio para cá, já contei a historinha, mas você fala um pouquinho o que é a área de importação, o que você faz, como você faz, quais são esses quantitativos, que modelo é esse novo que você criou aqui? Bem complexo, na verdade. Obviamente, todos vocês sabem que para estabelecer a pesquisa, né, não, só os insumos e equipamentos, enfim, que a gente tem no Brasil não são suficientes. Muita coisa, de fato, tem que ser importada, tem que trazer de fora, tanto porque não tem no mercado nacional, quanto também porque tem preços muito, muito diferentes. Mas você tem uma restrição que acontece que é em função da modalidade de desoneração tributária. Exato. Uma das primeiras, assim, tem vários desafios. O primeiro desafio é como a gente enquadra isso dentro da legislação de compras públicas, que é a 14133. Então, você tem algumas vias ali que é por inexigibilidade ou por dispensa-pesquisa, né, que também tem esse embasamento, e é o que a gente tem utilizado atualmente. Você tem usado o quê? A dispensa-pesquisa, que é para bens de pesquisa. Dispensa de licitação para bens de pesquisa. A gente continua tendo que fazer toda a verificação de preços, pesquisa de mercado e tudo mais, mas tem esse embasamento na legislação. E aí tem toda a questão de impostos, né? Tudo que é importação precisa pagar imposto de importação, ICMS, entre outros impostos. Um dos caminhos, um dos estudos que a gente fez na sessão foi verificar quais podem ser essas isenções, essas imunidades. E uma delas é a Lei 8010, que é uma lei de cota do CNPq, que ele concede cota para a instituição de pesquisa para que não tenha o pagamento desses impostos. Todos os impostos, né? Todos os federais e estaduais, né? Exatamente. Mas essa é uma lei que tem uma cota, ela tem um valor determinado por ano. E esse valor nunca é suficiente. Acaba quando, Amanda, em média? Assim? Cada ano tem sido mais cedo, esse ano acabou em meados de junho. Ou seja, antes de eu vir para cá... Não tinha mais cota. Já não tinha mais cota. E isso é uma cota para todos os institutos de pesquisa do país, não só para as universidades, nem para a USP. E aí a gente foi buscar um caminho, que é o caminho da imunidade tributária, né, pela Constituição Federal, e foi fazer um estudo também a respeito da isenção do ICMS, né, a não exoneração, não exoneração do ICMS. Tá. Tentar buscar também a aplicação dessa imunidade, né? O pessoal mistura muitos conceitos, imunidade, isenção, mas tudo bem. Deixa eu dizer, vamos ver se o governo dá a isenção do ICMS. Isso. A gente precisa provar que a gente não pode pagar esses impostos. Na verdade é só isso. Nós temos uma proteção. Mas hoje, por exemplo, se tiver um similar nacional, o produto tem que pagar um imposto, se o fiscal entender? Teoricamente sim, mas a gente consegue justificar e não pagar. Tá. Então a gente não precisa daquela carta de não similaridade que eles dizem, né? Tá. Mas fica a depender de cada avaliação discricionária de cada auditor? De cada auditor da Receita Federal e da Secretaria demanda da Fazenda. tempo isso? Demanda tempo sim. E tempo, quando a gente fala de importação, é sempre um problema, porque isso gera armazenagem, né? Toda a carga fica armazenada no aeroporto e a cada dia ela paga um aluguel por ela estar ali. Então, qualquer atraso, qualquer análise, qualquer pendência... Então, se a gente tiver um visto eletrônico, por exemplo... Nossa! Que é o que a FAPESP tinha, né? Tem, né? Ela detém por causa do decreto estadual. Sim. Né? Toda a importação para fins de pesquisa é liberada automaticamente da avaliação da incidência dos impostos estaduais, seria isso? Exatamente isso, ele é liberado automaticamente. Assim que o nosso despachante aduaneiro faz o pedido de liberação para não pagamento dos impostos, assim que ele faz o pedido, automaticamente já é liberado pelo fiscal, não tem nenhum tipo de atraso.
Um exemplo a gente teve semana passada, as primeiras importações chegaram. Você tirou foto, mano? Não, tirei, porque as Carlos vai me cobrar isso. tiraram. Você, a hora que chegar a primeira importação, tira uma foto para registrar ele, tá vendo? Mas eu não vou poder tirar. mandar foto para ele. Assim, o professor Verlotti chegou as importações, mas não mandou. Semana passada foram as 2 primeiras? Foram as 2 primeiras, uma delas era de geladeira, inclusive, então não podia nem tempo para tirar foto. Assim que chega, já tem que armazenar na temperatura correta. É uma carga sensível. Mas uma delas foi liberada automaticamente no mesmo dia, o fiscal foi rápido, mas o outro foi um colega que não foi tão rápido. E aí demorou 2 dias para outra conseguir o visto, né? Ou seja, 2 dias de aluguéis a mais pago. Exatamente. Então você onerou em 2 dias a mais o custo. Claro que tudo é proporcional, aqui não vou entrar nesse detalhe. Sim. Mas eu queria que você falasse aonde começa, por onde passa, o que se faz. Não dá um exemplo para nós de uma importação aonde termina. E quem está envolvido nisso tudo? É um processo gigantesco. Ele começa sempre pelo pesquisador, que vai buscar a necessidade do produto, do bem que ele precisa para atender a pesquisa dele. Ele faz esse pedido para a FAPESP analisa o pedido, o mérito da importação, se ele tem saldo no projeto e tudo mais, encaminha esse pedido para a nossa seção. A partir daí, começamos, né, com o nosso time de importação, que é formado por mim e mais 6 pessoas, e aí a gente começa a fazer a análise dos documentos, a negociar com o fornecedor, a pedir alteração de algum termo. É um trabalho de simultaneidade aqui, né? Você tá, ao mesmo tempo que você está preparando aqui a documentação para fins da lei 14133, né? Você ao mesmo tempo está também fazendo negociação, está buscando pesquisa de preço. O pesquisador também está oferecendo informações adicionais para você. Com certeza, a gente está pedindo complementação para o professor, negociando com o fornecedor, falando já com o despachante e com o transporte até para saber se tem mais de uma opção, né? Se a pesquisa dele é aceita e não impacta a qualidade, o método da pesquisa dele, se eu tiver que trocar de fornecedor. Exatamente. A gente tem que conversar já com o despachante aduaneiro para dizer, olha, a gente vai importar isso aqui, tem algum problema? É um equipamento, é uma coisa que tem radioatividade, é uma coisa que precisa de autorização de alguma agência regulatória, tem uma temperatura controlada. MAPA. Exatamente. Então tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Ministério da Agricultura. Os animais vivos, por exemplo? Animais vivos, né? Tem no seu rol já de importação animais vivos? Já temos vários. Em janeiro a gente já tem animal vivo embarcando, inclusive. Olha, que beleza. E aí digo com muito orgulho que a USP é uma das poucas universidades do país que consegue fazer importação desse tipo de insumo, né? Dos animais vivos. É uma importação super crítica. A gente já prestou consultoria para outras universidades, para a Unesp, para a Unicamp, a respeito da importação desse tipo de coisa que é animal. Tá, negociou, vamos lá, você já negociou com a Voltamos. Negociamos, estamos falando com o professor, com o pesquisador, com o despachante ao mesmo tempo, e aí a gente já começa a montar os documentos e vai fazendo o processo. Ele tem uma cauda muito longa, uma das etapas desse processo... Então não é só começa a importação e, tipo, não, terminei aqui, não, é um bebê, tem que cuidar dele, né? Tem que cuidar, alimentar, gere ele, 9 meses depois ele nasce. Não demora tudo isso. Tá. A gente faz uma pesquisa de preço complementar para saber se de fato o que o fornecedor está ofertando é o menor preço. Porque você não tem uma singularidade? Por que essa pesquisa de preço? Quem exige essa pesquisa de preço desse nível? Esse requisito é da lei, a legislação. Não é porque tem dispensa que eu posso ofertar qualquer pesquisa, então? Não, e outra. Você tem que trazer uma segurança dessa razoabilidade de preço, dessa singularidade. Porque no fundo dispensa uma inexistibilidade, né? Tem que tomar um cuidado aí, porque não é o único, não só tem ele que produz aquilo. E mesmo se só tem ele que está produzindo, se só tem ele que produz, será que ele não está ofertando pelo preço que ele quer? Porque o que a gente faz não é uma pesquisa de preço, é uma compatibilidade de preço de mercado. Então, se só esse fornecedor produz e fornece isso, ele está vendendo para mim pelo mesmo preço. Pode pôr uma coisa monopolista, né? Ele pode querer oferir, né, os lucros extraordinários, aí é o ponto. Exatamente. Então, isso tem que ser analisado para que se chegue na melhor oferta para o pesquisador e para a pesquisa e, claro, para a E como é que você comprova isso dele mesmo? Outras vendas, outras históricas de vendas? Outras vendas, exatamente. Realizadas por ele, com notas fiscais? Isso, e a gente tem hoje em dia, com o advento da nova lei, a gente tem vários portais que permitem que a gente faça essas consultas. Então tem o painel de compras nacional, né, o PNCP, a gente tem o painel de notas fiscais.
Então, tudo isso são entendi. portais que a gente acessa. São referências válidas dentro, claro, do período de tempo, aí 6 meses, é o que a lei determina. Exato. Você acaba utilizando dele mesmo para mostrar, ó, não, existe, ele já pratica isso aqui há algum tempo, Exato. e o preço que ele está colocando não é um preço abusivo nem nada, ele está dentro de uma razoabilidade. Razoabilidade do valor. E com o tempo, a gente espera que nós mesmos possamos confirmar essa razoabilidade, porque a gente vai ter um histórico dessas compras. Então, isso também vai gerar uma economia, né, para a administração pública. Bom, terminou a pesquisa de preço? Acabou a pesquisa de preço, aí faz os procedimentos dentro do sistema da universidade, que é para fazer a reserva do valor, para ver se ela tem. Hoje você tem uma modalidade só para você ou não? Tem uma modalidade só pra gente. Legal, hein? Nossos parceiros aqui do DA, do DF, da STI, criaram alguns modelos ali, umas modalidades diferenciadas no sistema para a gente facilitar o processo, para que ele seja mais rápido. Você vai liberar isso pro resto da universidade ou não? Aí depende do próximo. É? Será? Acho que sim, né? Tem muita similaridade que os outros estão fazendo, né? Com certeza. Não é porque é o processo FAPESP, mas é todo um estrutural administrativo que poderá dar muito mais celeridade, terá uma referência, né? Segurança jurídica, celeridade e eficiência. Com certeza vai ser um modelo para a gente. Bom, preparou lá no sistema, subiu todo. Preparamos no sistema, essa compra também termo de referência, ETP. Tem ETP? Não tem ETP, a gente conseguiu entender e ter um parecer jurídico a respeito disso, né? Também Por que não tem ETP? Porque o ETP já está feito. Quando o pesquisador ele vai fazer o projeto, ele já estudou quais são as alternativas possíveis para ele. Ele já escreveu isso. Então, o mérito da pesquisa já foi apreciado no processo de seleção do seu projeto, é isso? Onde ele escreve e aquilo ali diz, olha, eu vou fazer essa pesquisa que precede esses insumos que são importados, não existe no mercado nacional, né? Então, e aí aquele orçamento, aquela pré-avaliação e o mérito disso já foi apreciado lá. Ou seja, o interesse público já está qualificado quando o projeto foi selecionado. Com certeza. Tanto ele já fez, já passou por 2 instâncias, né, na instituição financiadora, que nesse caso, eu já falando é na FAPESP, mas podem ser outras, pode ser o CNPq, pode ser a CAPES, né, pode ser outros institutos, ou parcerias, convênios, etc. Mas normalmente a pesquisa o estudo técnico preliminar, ele já está no momento da submissão do projeto. E ele normalmente também é avaliado pela instituição financiadora, às vezes por mais de uma instância. Um parecer científico, um parecer administrativo, que é o caso dos projetos FAPESP. Então, quando ele vem para cá, a gente não precisa pôr isso de novo. Nesse caso, a FAPESP manda para você, então, esse termo de outorga, seria isso? Isso, exatamente. O ETP está contido dentro do projeto e ele é confirmado pelo termo de outorga. O termo de outorga é um instrumento jurídico formal que é assinado pela instituição de pesquisa, pelo outorgado, pesquisador, e pela instituição financiadora. Onde ele vai realizar o projeto. Então você tem uma anuência do diretor da unidade no qual dá a garantia das contrapartidas para que o projeto seja realizado. Exato, e é importante dizer que a instituição ela tem ciência e autoriza antes do pedido do projeto ser feito e depois que ele foi concedido. Então a instituição em que a pesquisa vai ser realizada, a instituição sede, ela está plenamente ciente do que vai acontecer. Então, nesse momento que se tiver bens de natureza permanente, é onde ele faz a doação? Exatamente. Ele já assina um termo de doação para incorporação no patrimônio público, isso? Para incorporação no patrimônio público. Essa mudança da FAPESP, inclusive, ela foi uma das coisas que mudou, porque antes o bem era incorporado apenas depois, no final de todo o processo de pesquisa. Agora ele incorporado no início. Incorporado. Por um lado, sob a perspectiva contábil, de controle patrimonial, gestão e auditoria. Exato, pelo menos alguma coisa, né? Isso para nós é muito mais interessante ter agora, essa inserção do bem. Isso no seu sistema já está conectado? Como é que é isso? Já está conectado, a gente também já deixou parametrizado para que isso aconteça. Então já tem lá, quando a gente insere no sistema da universidade, a gente já seleciona e indica dentro do sistema que aquele bem deve ser patrimoniado ao final do pagamento. Então isso também vai facilitar na hora da tramitação. Aí tem uma questão que eu lembro que eu discuti bastante com você, eu queria que você falasse para eles. Quando é materiais de consumo, você agrega e faz uma... Qual que é essa agregação? Quando é materiais permanentes, não. Explica isso para nós. Como é que é uma das revoluções do seu processo? A gente entendeu que a gente precisava agrupar as compras dentro do sistema. Porque como a USP funciona hoje para fazer aquisição? Você tem um produto, uma demanda, uma compra, uma reserva, um empenho, um processo. Como a gente tem um volume muito grande de processos, né? 1.500 por ano. Exato. Então a gente precisa... Nossa, vai dar
Em média, um processo por dia. Você acha que a pessoa conclui um processo de licitação por dia? Não, é impossível. Quantos dias demoraria para uma pessoa concluir um processo de média complexidade? Nossa, que difícil. Ou baixa complexidade ou alta complexidade? Olha, a gente... É que eu sei que você ainda tá tateando isso ainda, A né? gente ainda tá desenhando tudo, mas em média ele demora, assim, no mínimo, para estar finalizado, no mínimo 3 semanas. Todo o nosso processo, o desenho do processo, o entendimento da legislação. Ele vai conseguir ter uma capacidade de tocar, mas se a gente fizer uma conta dessa, nós estamos falando de 250 processos para cada servidor da sua equipe que vai estar responsável por ano. Exato. É muita coisa, não tem como dar conta. E esse processo tem que ser ele tem que ser olhado com muito cuidado, porque a universidade responde a muitos órgãos de controle e fiscalização, como tem que ser, e a gente também vai prestar contas desse processo para a FAPESP. Então é muito importante que ele seja feito, né, da forma Vamos voltar à agregação, eu fiquei curioso. Vamos. Bom, como a gente faz ali condensa. Então a gente entendeu que a gente consegue fazer uma demanda com vários itens, de vários fornecedores diferentes, porque isso é uma questão administrativa. Então a gente pode mudar o sistema para que ele nos atenda e não o contrário. Exceto quando o bem for de natureza permanente, ele se individualiza? A gente individualiza. Entendi. E ele tem um caminho próprio ali para fazer. Porque você tem a terminação, você tem a classificação do bem no sistema, a vinculação. Exatamente. Esse foi uma das novidades que a gente implementou no sistema e que a gente espera que também a gente consiga reproduzir para as outras. Porque agora com certeza aperfeiçoamento vocês vão fazer, né? Porque quando a gente concebe um modelo, né, por mais que usando a sua experiência no ICB, compartilhando a experiência da FAPESP, algumas ajustes são naturais. Sim. Né? Mas isso hoje tem segurança jurídica? Como que é isso? Como que foi avaliado isso? Foi na segurança jurídica. Esse modelo de agregar as compras, de fazer tudo isso junto mesmo, foi um modelo que foi desenhado por nós na sessão, que foi assessorado e complementado por vocês, né, pela diretoria do DA, e teve plena segurança jurídica por parte da Procuradoria Jurídica. Com certeza. Teve um papel importante para a gente... Importantíssimo, eles deram segurança para a gente fazer o processo. Ele foi analisado quando a gente mandou o modelo. Caso concreto? Caso concreto, eles deram um parecer sobre os primeiros casos, né, os 10 primeiros casos já no caso concreto. A gente fez os ajustes necessários, depois submeteu novamente para análise deles, para confirmação. Então, eles tiveram super celeridade para emitir um outro parecer. Então, a gente vendo? O pessoal fica falando do PGI, ó. O PGI sempre foi parceira nossa, né? Tá vendo, Adriana? Você me agradece aí porque... E elas são. Eles são mesmo. Sim, sim. Toda a área de contratos, né? E a doutora Adriana agora na chefia, sempre são muito parceiras da gente e nos deram muita segurança. E tem uma outra questão, a gente tem outras consultas para fazer para eles ainda, porque tem outras partes do processo que a gente está estruturando e a gente já está em conversas prévias, já conta com o apoio delas para isso. Então, então agora é o seguinte, preparou todos os instrumentos do sistema e aí, fez a pesquisa de preço, falou com o fornecedor, reservamos tá tudo prontinho. Dinheiro. Reservou o dinheiro. Aí o seguinte, aí a FAPESP manda o recurso para você. O recurso ele é enviado no início do processo. Quando te manda o lote, ele já tem uma estimativa prévia. Tem que mandar o dinheiro. Depois, se der diferenças, ele vai fazer o ajuste da diferença. Isso, a gente faz alguns acertos. No momento do pagamento, quando está mais próximo do fechamento de câmbio, a gente vê se precisa de um acerto e pede uma complementação da FAPESP. Então ele faz um PIX para a USP. Exatamente. Por uma conta específica que é só para esse projeto. Exato. Dentro de um grupo orçamentário do orçamento da USP. Exato. Facilita a prestação de conta, facilita a rastreabilidade, havendo diferença entre os valores depois para a prestação de conta. Tem gente fazendo isso? Quem que faz isso? A gente tem 2 servidores no departamento financeiro, um fica na tesouraria e o outro fica na parte de execução, e eles nos apoiam, né? Apoiam esse projeto e esses processos. Então, hoje sua equipe são 8 pessoas e você, são 9 pessoas. Somos em 9. E vão ter que dobrar isso? No mínimo tem que dobrar. É um processo de uma cauda longa, gigantesca, que, na verdade, o processo de importação ele é uma mini licitação, então ele envolve todas as partes. Sim. Planejamento, e com uma interação muito grande com o próprio fornecedor selecionado, né? Porque é como se você fizesse compra e gestão de contratos ao mesmo tempo, né? Exatamente. Fora a parte da logística, então a gente parou ali na parte do dinheiro. Isso, tá bom. Reservamos o valor, está empenhado. A gente não paga antecipado? A gente pode pagar antecipado, mas são exceções. Política, né? Isso não é política da universidade pagar antecipado. Não é política da universidade.
Inclusive é o único... Você tem crédito lá fora, hein? Porque eu vejo assim, eu tenho alguns amigos que trabalham nesse setor e falam, ixi, a gente compra da China, a gente tem que pagar antecipado, não é nem à vista, porque a vista é uma coisa, né? Você paga antecipado. À vista vocês fazem. Hoje vocês trabalham com qual modalidade? A gente tem a modalidade antecipado, mas são para exceções após extensa negociação. E ainda assim a gente conta com uma segurança, que é a carta de crédito do Banco do Brasil. A gente precisa fazer a carta de crédito para garantir que tem um custo a mais, mas a gente consegue um banco segurador ali, que vai dar segurança para as duas partes. A gente faz à vista, que é o CAD, Cash Against Documents, e as modalidades que são a prazo, que é NET 15, NET 30 e assim por diante. O mais comum é a prazo, NET 30. NET 30 dias depois do recebimento. 30 dias depois do embarque. Depois do embarque. Isso. Embarcou, então está reservado o dinheiro, aí a gente manda o pedido para a empresa. A empresa recebe o pedido, esse pedido é chamado de PO, ou Purchase Order. A empresa recebe esse pedido e ela nos diz, Amanda, vou embarcar na semana 4. O que é a semana 4? Todas as semanas do ano tem um número, então a gente sabe que vai chegar lá no final de janeiro. Semana 52, semana 26, assim, é isso? Exatamente, a gente trabalha com semanas. Não tem várias semanas 4 durante o ano, não. Não, e não tem dia também. Ah, eu vou te mandar no dia 29. Não, é na semana. Então naquela semana a gente sabe que a gente vai embarcar. Os nossos agentes de cargas, né, que foram cedidos temporariamente pelos nossos colegas da FUSP, até que a gente estabeleça um modelo e consiga fazer uma contratação. Mas isso está regulamentado por um contrato e por uma doação de serviço, tem todo um termo, é isso? Sim, existe um contrato de doação de serviço entre as instituições que dá segurança jurídica para que isso aconteça. Até que a gente estabeleça um operador próprio. Exatamente. Um despachante aduaneiro próprio, que represente a USP. Exato. Tá. Mas nesse momento de emergência não dá para deixar a pesquisa desamparada sem esse tipo de acordo. Então por isso que ele foi feito. Bom, então ele embarcou, chegou aqui? Isso. Embarcou, chegou. Então ele me avisa que vai embarcar na semana 4, a gente está na semana 4, embarcou, chegou aqui no aeroporto, né? Tem todo o trâmite de liberação, com o visto eletrônico, quando e se a gente conseguir vai ser muito mais rápido. E aí vai direto para o pesquisador, como já era antes, vai lá na porta do laboratório dele. Ele entrega, ele faz o esboço lá do... Isso, quando entrega para ele tem que conferir, assina um termo de recebimento, confirmando que ele checou a carga. Não teve nenhuma avaria, nem nada, Não teve né? nenhuma avaria, qualquer avaria observada, ele precisa nos acionar imediatamente, porque a gente tem que acionar o seguro, né? A gente tem seguro das cargas, a universidade está segurada, para que a gente possa verificar o que pode ter acontecido, enfim, e pedir um reembolso eventualmente. Recebeu, aí a gente faz um procedimento no sistema para confirmar o recebimento e vai para os nossos amigos do departamento financeiro finalmente pagarem. Fecham um câmbio junto à mesa de câmbio do Banco do Brasil, você compra a moeda. Então você diz, eu tenho um pagamento de $5.000 para fazer. Então você compra aquele valor junto ao banco. É o que a gente fala no vulgo, faz o câmbio. Faz o câmbio, tem que fechar o câmbio. Fecha o câmbio, faz o câmbio não, fecha o câmbio. Fecha o câmbio. Fecha o câmbio. E é complexo porque tem que ser no mesmo dia, tem um horário, né, de funcionamento do banco, então é um ponto também muito sensível dessa operação inteira. E aí, após isso, está pago. O pesquisador recebeu, é só colocar os documentos no processo e devolver para a FAPESP para fazer a prestação de contas. Ou seja, esse processo fica tudo dentro do processo SEI? Tudo dentro do SEI. A gente então facilita a prestação de contas, facilita a rastreabilidade. E como é que você avisa os pesquisadores, Amanda? Além de ter, claro, acaba você tendo uma comunicação, mas você não fica todo dia, seu processo está aqui, como é que você faz? Como é que você faz isso? A gente também tem um outro acordo com a FAPESP, né? Então a gente tem um termo de acordo e colaboração com a FAPESP para que a gente consiga utilizar os sistemas deles. Eles têm sistemas... Você não Agilis e vai lá nos status que ele tem. Eu não conheço o Agilis, eu não importei nada, né? Eu não tenho projeto. Vamos importar, professor. Não, mas eu não tenho projeto que requer reagentes, é contabilidade, não dá para importar débito e crédito, né? É difícil, né? Então, assim, até pode ser que exista, mas não é o caso desse projeto. Então, aí entra no Agilis e tem as etapas ali que você vai atualizando os status. Exatamente. Tem dois sistemas da FAPESP que a gente utiliza. Um é o SAGE. Tá, que é onde ele submete o projeto, esse eu conheço. Sim, onde ele faz o pedido e também faz os pedidos de importação. E tem o Agilis, que é o sistema que ele consegue acompanhar o que está acontecendo no processo e que também ele vai ter acesso à pesquisa, à prestação de contas depois. Então esses dois sistemas que foram cedidos pela FAPESP, né, ajudam a gente, ajudam o pesquisador, ajudam as instituições envolvidas para ter controle
e para ter informação rápida, né? A todo momento ali na palma da mão deles. Ou seja, é um processo com muitas etapas. Bastante. Muitas etapas, tem muitos detalhes, né? Claro, depois a gente, com a curva de aprendizagem, as pessoas aprendem a lidar, já conhecem. Sim, né? E a gente pensa que esse processo ele é uma esteira, ele vai funcionando, né? Ele vai conseguir funcionar como uma esteira, um andamento dele, como uma linha de produção, com todo cuidado, necessidade. Mas hoje você não usa uma linha uma esteira de produção, uma linha de produção não. Ainda não, mas a gente... Hoje cada um pega um processo e vai até o final. Vai até o final. Para ter um aprendizado, um aprendizado completo do processo, seria isso? Exatamente. Tanto ter um domínio do processo como um todo. Para todo mundo aprender todas as etapas do processo e também para que a gente consiga avaliar nesse primeiro momento quais são os pontos mais críticos e qual vai ser a segmentação necessária. Esse aqui vão fazer pesquisa de preço, esse aqui vão fazer artefatos, esse aqui vai ficar com a parte do internacional. Né? Exatamente. Como eu comentei, o nosso processo ele tem uma cauda muito longa, a gente ainda não conseguiu dividir as etapas plenamente entre as pessoas, mas hoje no modelo em que já está, eu claramente vou ter que deixar 2 etapas diferentes para cada pessoa no processo. Maravilha. E isso não é o ideal. Entendi. Com essa quantidade de pessoas e quantidade de processos, né? Exato. Estima-se mais de 88 milhões de dólares, mais de 1.500 processos por ano. Só a USP detém de 40% a 50% de todo o processo de importação da FAPESP. Exatamente. Só isso que você faz, então? Só, é bem pouquinho. Então, mas é bem bacana, bem útil, né? Acho que tem uma finalidade, né, muito interessante, né? Porque você acaba você acaba sabendo tudo que está sendo feito em pesquisa, né? Que assim, olha, tem a gente estudando isso, estudando aquilo. Exato, são coisas que a gente nunca nem imaginou que existiam e a gente sabe agora, da mesma forma que a gente tem contato com pesquisadores, com os estudantes, os doutorandos, os pós-doutorandos, e eles explicam um pouco pra gente do que é a pesquisa, por que eles precisam daqueles insumos. Por que tem celeridade, né? Você tem prazos, né? Tem prazo para cumprir. E é interessante, assim, falando desse jeito, parece que é um monte de processo, é um monte de burocracia, mas primeiro, a gente está aqui para isso, para ajudar os pesquisadores, a nossa atividade é uma atividade meio, a gente está aqui para auxiliá-los, para que eles tenham sucesso no que eles estão fazendo. E também é muito importante ter esse contato mais próximo. A gente fala com os pesquisadores, a gente atende eles por telefone, a gente fala por e-mail, a gente esclarece as dúvidas, porque eles precisam também ter segurança do que está acontecendo por trás, para que eles consigam fazer o que eles precisam fazer, que é pesquisa e ensino, não ficarem se preocupando com a importação deles. Então a gente tem tentado, e é isso que a gente vai implementar com sucesso, para que eles consigam, para eles façam o que eles precisam fazer. Nossa, chegou ontem, já tá com tanta coisa aí estruturada para fazer, é tão bacana de ver, né? Eu tenho bastante orgulho, né? Porque eles dão uma missão pra gente desse nível de complexidade. E eu consigo, né? Convencer pessoas que isso é um projeto importante, né? Como você já era fácil, já sabia fazer tudo isso, né? E a gente conseguir fazer isso em tão pouco tempo, né? Então, assim, é tão bom ter o depoimento, porque com certeza muitas pessoas vão assistir, vão aprender no processo, né? E eu queria fazer uma última pergunta para você, que é assim, deixa alguma mensagem pra gente aí que ouviu você, que pode ser um livro, pode ser um filme, ou pode ser uma música, ou uma mensagem, ou uma pessoa de referência. Ai, que difícil. Não, eu te dei muitas opções, é o menu, meu menu é fácil, tá vendo? É grande? É porque são um depoimento aqui, é uma forma da gente conversar com os nossos parceiros aqui, amigos e colegas de trabalho. Tem uma mensagem que eu gosto. Eu vou indicar um livro, uma música e uma mensagem. Nossa, você realmente não é mole não, hein? A mensagem que eu acho é: defendam a universidade pública. Ela é muito importante para todo mundo. A gente passou por uma pandemia e a gente não sabe se a gente estaria aqui se não fosse a ciência. Maravilha. Eu queria dedicar uma música que eu gosto muito, que se chama I Believe in Miracles, do Ramones. Boa essa. Ela pode se aplicar ao que a gente está fazendo, porque é quase um milagre, assim, realmente conseguir fazer tudo dar certo e tá dando. E o livro o meu livro favorito é um livro que se chama O Sol é para Todos. É de um autor chamado Harper Lee. O título é muito bom. Como que é o nome? O Sol é para Todos. Depois eu vou colocar na legenda. O nome do autor é Harper Lee. É um autor estadunidense e é um livro bem interessante. Mandinha, muito obrigado pela parceria, tá bom? Obrigada a você pelo convite.